Olá, minha gente! Essa é a última etapa da nossa série Entre Razões e Emoções. Essa série ela foi dividida em 3 etapas. Tá? A primeira, ela tem o título de Dos Gregos à Neurociência, que é um rápido apanhado, né, sobre a história da interpretação dos sentimentos e emoções, né, no pensamento da humanidade. Né? Se você não viu essa aula, você pode conferir aí na descrição aqui embaixo, né, tem lá o link para assistir o vídeo. A segunda etapa foi uma análise literária no livro de Eclesiastes, né, para a gente entender como que a sabedoria israelita lidou com esse assunto, né, nesse livro tão profundo e surpreendente das Escrituras Sagradas. E a terceira etapa é essa aqui. Se você é aluno da ERT, não esquece de marcar sua presença aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo, dar o seu joinha também, tá? E se você não é nosso aluno, seja bem-vindo, né? Aproveite para visitar o nosso site, se possível, vir estudar com a gente. Né? Você pode fazer uma visita e participar de uma aula conosco, com certeza você vai ser muito bem-vindo. Bem, nessa aula, a ideia agora é a gente entrar numa parte que, apesar de ser teórica, ela tem, espero eu, ela vai ter uma forte contribuição prática, né? E quando eu me refiro à prática, eu me refiro à prática no seu cotidiano. Eu espero que nesse caminho que a gente vai percorrer até aqui, vocês já tenham compreendido um pouco mais sobre si mesmos, né? E nesse sentido que eu vou tentar aprofundar essas aulas para a gente conhecer o nosso próprio coração, os nossos próprios sentimentos. É exatamente isso que vai fazer toda a diferença para a sua vida na prática, né? Obviamente com a ação sobrenatural do próprio Deus, do Espírito Santo, mas a partir do momento que você entende algumas coisas de si mesmo, você também consegue dar uma contribuição maior a si mesmo nesse processo de santificação. A ideia dessa aula é traçar um caminho, tá? Esse caminho ele se inicia com um evento ou uma circunstância qualquer que acontece na sua vida e entender quais são as nossas reações, né? Sejam elas racionais, sejam elas puramente emocionais, né? Mas para que eu possa traçar esse caminho e você entender o que de fato eu estou dizendo, eu vou precisar antes abordar alguns conceitos que são muito importantes, que normalmente eu chamo de conceitos fundamentais, conceitos fundantes. Eu vou falar sobre eles agora para não ter que ficar abrindo parênteses durante a aula. Aliás, vocês podem perceber que isso é uma regra que eu sempre levo comigo. Eu aprendi lá com o Dr. Eber Campos, né, o pai. Né? Quando a gente não define conceito antes, ninguém se entende. Né? Porque a gente pode usar um termo determinado para determinada coisa, mas quem está ouvindo pode ter outra definição para aquele mesmo termo. Então, para que a gente consiga caminhar na mesma linha de raciocínio, é fundamental que a gente use os termos e a definição desses termos devem ser comuns, tanto ao ouvinte quanto ao narrador. Então, para que a gente possa caminhar nessa mesma linha de raciocínio, você pode até não concordar com um termo ou com uma explicação de um termo que eu possa estar dando, mas a princípio não é preciso você concordar com o conceito. É preciso apenas você saber que quando eu digo sol, você não imagine nem lua e nem caminhão. Quando eu falo sol, você precisa saber o que eu estou querendo dizer quando digo sol. Entendeu? É por isso que quando eu usar palavras como, por exemplo, consciência, sentimentos, emoções, eu preciso que você tenha em mente o mesmo significado que eu estou atribuindo a essas palavras. Tudo bem? Então, nessa aula, primeiro eu vou falar das nossas interpretações conscientes, e quando eu digo interpretações conscientes, eu vou dividi-las em interpretações conscientes com atenção e sem atenção. Depois eu vou falar das operações na mente que são inconscientes. Depois eu vou falar da consciência moral e depois, por fim, falar sobre as emoções e os sentimentos. Bem, primeiro, nossas interpretações conscientes. O nosso cérebro, ele é uma máquina incansável de interpretação. Nós interpretamos absolutamente tudo, o tempo todo, o que acontece ao nosso redor. Nós interpretamos absolutamente tudo e de uma forma tão intensa que sequer temos o controle, né, de parar ou não de interpretar. Nesse exato momento, por exemplo, você está atento às minhas palavras, pelo menos é isso que eu espero, né? Mas não só isso. Você sabe quem eu sou, você tem um conceito formado sobre a minha pessoa,
Você verificou a forma como eu me apresento, como eu falo, a forma como eu estou vestido, qual o cenário que eu me encontro, e etc, etc, etc. Você pode fazer isso extremamente rápido ou mais pausadamente, com muita ou pouca intensidade. Mas mesmo que você não quisesse, você não conseguiria se livrar disso. Vamos fazer um teste bem simples, tá? Eu vou mostrar agora algumas imagens que, na verdade, são algumas letras. Eu peço que, por favor, vocês não leiam o que está escrito, tá? Apenas olhem as letras, tudo bem? Então, repetindo, não leiam. Não leiam o que está escrito, tudo bem? Vamos lá. E aí? Bem, eu acredito, né, que assim como eu, vocês não conseguiram deixar de ler. Eu acredito que vocês estavam até decididos a não ler. Mas quando viram as letras, vocês não tiveram a menor capacidade de obedecer à própria decisão que vocês tomaram. Percebam? Vocês decidiram, mas não conseguiram obedecer à própria decisão que vocês tiveram aí na sua mente, né? Na verdade, essas letras juntas, elas já estavam até fotografadas na sua mente. Eu acredito que algumas pessoas não só leram, mas até pintaram essas letras de verde e amarelo, por exemplo. Outras pessoas até, imagino eu, pensaram em como anda, né, o governo brasileiro, porque a palavra é Brasil, né? Quais são os problemas que passa o país, ou então lembraram da seleção brasileira jogando, sei lá. Né? Eu não sei o que vocês pensaram, mas uma coisa é certa, ninguém conseguiu se controlar e deixar de ler. Né? Eu presumo que você fale o português, né? Enfim, nós interpretamos tudo a todo momento. Isso acontece porque, para interpretar um evento, nós não usamos apenas a parte, digamos, consciente da mente. Nós usamos diversas outras gravações que já estão impressas, registradas, né, tatuadas, cicatrizadas na sua mente. Existe apenas uma parte superficial disso que nos dá o senso de percepção. Né? Em outras palavras, apenas uma parte está no nosso nível superficial de consciência. É exatamente por isso que você pode até acreditar que tem o controle sobre elas, mas quando testa isso na prática, a realidade ela se impõe. E você é obrigado a aceitar que não tem tanto domínio das próprias decisões que você toma. Tá tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar? Então, esse é o meu primeiro ponto. Nossa interpretação ela é muito mais abrangente do que aquilo que apenas temos a percepção, né? Do que aquilo que nós temos percebido no nosso nível superficial da consciência. Tá? Então vamos agora para o segundo ponto. Ainda dentro dessa parte consciente da nossa interpretação, a gente pode dividir ela, tá? Grosseiramente falando, em interpretações com atenção e interpretações sem atenção. Interpretações com foco ou sem foco. Todas conscientes, mas com ou sem foco. Com ou sem atenção. Tá? E o que é esse foco que eu estou querendo dizer? Bem, se você já operou uma câmera, né, ou celular com boa qualidade fotográfica, você pode perceber uma função chamada ajuste de foco. Né? Nas máquinas mais modernas, é possível inclusive selecionar o foco. Né? Com essa função, você seleciona alguma coisa, né, alguma imagem para ficar bem nítida, né? E normalmente o assunto principal da foto você escolhe para ficar nítido, né? E o restante fica sem foco, fica embaçado, né? Como se estivesse assim, sob uma névoa, né? Não é assim que se faz? Pois é, isso nada mais é do que uma representação física de uma capacidade perceptiva do seu cérebro. Tá? Quando eu falo capacidade perceptiva, o que eu quero dizer é o seguinte, não é tudo que nós interpretamos que nós vamos dedicar a nossa atenção. Veja, eu sei que você sabe, ou na verdade você tem a certeza absoluta, por exemplo, de qual é o lugar que você está agora, nesse momento. Será que você está na sua casa, na casa de alguém, no seu quarto, no escritório, né? Talvez, sei lá, numa cafeteria, numa biblioteca, ou, sei lá, dentro de um ônibus. Né? Não importa onde você está. Mas eu sei que você sabe onde você está. Ainda assim, eu aposto que a sua atenção não está focada, por exemplo, no teto que está em cima de você. E a sua atenção não está focada se ele vai cair ou não na sua cabeça.
né? Claro que você se preocupou agora porque eu chamei a atenção sobre isso, né? Mas você pode até ter dado uma olhadinha agora, mas é, antes você não estava preocupada que se ele estava caindo ou não, né? Você não estava preocupado com isso antes de eu falar, né? A sua atenção ela estava nas minhas palavras, né? Pelo menos assim eu presumo, né? O seu foco estava aqui comigo. E apesar de você ter a segurança de que o teto não ia cair na sua cabeça, sua atenção não estava nele. É algo consciente, mas não tinha o seu foco. Da mesma forma, a pressão que você faz nas suas nádegas, por exemplo, nesse exato momento, para manter-se sentado nessa cadeira ou banco, sei lá, também não faz parte do seu foco. Pelo menos não antes de você ser questionado sobre isso, né? Então note, como você interpreta muitas coisas, consciente e inconscientemente, não é possível dar foco a todas elas. Mas até as interpretações conscientes, né, na sua maioria, elas não despertam a sua atenção e foco, porque não são, digamos assim, dignas da sua reflexão, né? A sua atenção ela é concentrada naquilo que é relevante naquele momento, né? De certa forma é bom que seja assim, porque imagina você, se você tivesse que perceber atentamente absolutamente tudo ao seu redor. Se isso acontecesse, seus pensamentos iam ser insuportavelmente infernais, né? Talvez você até ache que eles já são, mas eu estou falando que você seria literalmente incapaz de suportar eles. Sem contar que a habilidade de prestar atenção em muitas coisas ao redor também leva muitas pessoas a prestarem atenção em coisas que não devem, né? Como conversas alheias, por exemplo. Isso é muito ruim, não é verdade? Por outro lado, ter um senso mais aguçado das circunstâncias e dos eventos que nos ajudam, né? Em certas ocasiões, seria uma habilidade interessante. Por exemplo, um bom investigador de polícia, por exemplo, é aquele profissional que sabe enxergar muitos detalhes em coisas que, como a gente diz, né, passariam batido aos olhos das pessoas normais. Bem, mas o ponto que eu quero deixar em evidência com isso tudo é o seguinte: existem muitas coisas que você interpreta sem ter a total percepção de que está interpretando. Muitas coisas acontecem com a sua mente sem que você ao menos perceba. E essas maneiras de interpretar tudo, elas vão sendo gravadas em você mediante tudo que você passa, tudo que você aprende, que escuta, que lê, e obviamente, né, com a ação do Espírito Santo, né? Até muitas coisas que vocês, às vezes, quando acabam de aprender, não lembram. Às vezes você lê um livro, por exemplo, inteiro e não lembra de tudo, mas vocês podem ter certeza que muitas coisas são gravadas na sua mente e vão ser usadas por você em algum momento da sua vida. E talvez você nem tenha a percepção consciente disso, tá? E é assim, inclusive, que quando a gente fala em obras sobrenaturais, né, a sua própria mente ela é alterada por Deus, né, e ele molda em você uma forma nova de interpretar a realidade sem que você tenha a plena percepção consciente disso. Você então, sem perceber, toma decisões que jamais esperaria tomar, né, antes de ter acontecido aquela operação, né? Como, por exemplo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse sentido, essa decisão seria apenas a percepção consciente de uma alteração inconsciente do seu coração, da sua mente. Se vocês lembrarem lá em Ezequiel 36, 26, o versículo ele diz o seguinte, né, que Deus falando, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é uma operação sobrenatural. Ela ocorre inconscientemente. E quando ela ocorre, você então, depois que ela ocorre, você percebe dizendo, Deus meu e Senhor meu. É por isso que algumas pessoas vão dizer que elas foram responsáveis por essa decisão. E na verdade foram de fato. Mas isso é só meia verdade, entendeu? Porque o que elas talvez não saibam, porque não conseguiram perceber, é que a sua própria mente sofreu uma alteração num nível mais profundo. Seus desejos foram alterados e ela passou a possuir novas motivações, que tornaram elas capazes de tomar novos tipos de decisão em direção às coisas santas. Essa operação sobrenatural, inconsciente que eu estou relatando, é só uma descrição das reações físicas
provocadas por uma ação não física, ou metafísica, ou sobrenatural, como a gente diz, né? É uma descrição física do que Cristo chamaria de novo nascimento. Assim, é preciso nascer de novo, diria Cristo, né? Nessas operações conscientes, e agora falando exclusivamente delas, eu vou falar um pouco só, bem rapidamente, sobre as operações que são postas em funcionamento no nosso cérebro pelo nosso sistema chamado sistema nervoso autônomo. São os neurônios que controlam nossas vísceras, os músculos do estômago, o batimento cardíaco, né, e também nossas glândulas. Essas funções, né, elas são totalmente autônomas, né? Parece até que tem uma vida própria, não é verdade? Imagina só você pensar e decidir sobre a sua própria produção de suor, né? Agora eu vou suar. Agora eu vou parar de suar. Não dá, né? Só a título de curiosidade, é de uma estrutura cerebral chamada hipotálamo, que sai os neurônios que vão inervar esse sistema autônomo, né? Bom, não é o foco da minha aula, é esse. A gente não precisa detalhar muito esse tipo de operação, mas eu quero apenas que, né, mais uma vez, reforçar a ideia de que a sua mente trabalha abundantemente num nível que vai muito além da sua percepção. E ao tempo todo, 24 horas por dia. Tá? Isso aí é, então, basicamente, as principais operações da responsabilidade do nosso cérebro. Tá? Algumas ele nos traz à tona, né, para que a gente possa perceber conscientemente, e outras não. Né? E as conscientes podem ter o nosso foco ou podem não ter o nosso foco. Tá bom? Bem, agora vamos para o nosso próximo conceito. É o conceito da consciência moral, ou simplesmente consciência. A consciência moral. Bem, primeiro é preciso avisá-los que há um problema de terminologia aqui, né? É porque a palavra consciência, ela possui diversos significados. Né? Até aqui eu usei esse termo para designar ocasiões que a sua mente possui a clareza e a percepção dos seus próprios pensamentos. Tá? Ou seja, trata-se de um estado de consciência, de percepção clara do que se passa na nossa mente. Mas agora eu vou passar a usar a mesma palavra, mas com outro sentido. Tá? Um sentido acompanhado das nossas percepções morais. Assim, a palavra consciência vai passar agora a ganhar um aspecto que se assemelha a um juiz interno responsável por uma análise dos nossos atos e pensamentos. Tá bom? Fica tranquilo, porque eu acredito que usar essa palavra com um significado diferente não vai te trazer grandes problemas, porque afinal de contas você já usa ela assim também. Né? Nós dizemos, por exemplo, que estamos conscientes de tal e tal fato, mas também dizemos assim, eu agi contra a minha consciência. Quando você fala isso, você não está querendo dizer só que você teve percepção de um ato. Né? Você agiu contra uma força interna existente em você mesmo. Não é assim? Ou então você fala assim, ó, se eu fizer isso, minha consciência não me deixará em paz. Então nota, nesses dois últimos casos, eu estou me referindo a uma espécie de avaliador moral. Né? É um juiz, né, figurativamente falando, claro, né, que julga nossos atos e nossos comportamentos. E é aquele que absolve ou condena. Então, desde já eu faço aqui um alerta muito sério e importante. Tá? A nossa sociedade moderna, psicologizada, ela ensina que a consciência é uma espécie de elemento opressor, que acaba com a nossa autoestima. Né? No entanto, a Escritura nos ensina que, muito pelo contrário, a nossa consciência é um dom dado por Deus que deve ser moldado por Ele justamente para que a gente possa discernir a nossa própria culpa. A palavra culpa, ela se tornou uma espécie de inimigo público número 1. É proibido sentir culpa e a culpa vai deixar você triste, então fuja dela. Só que é justamente esse sentimento que nos foi dado por Deus para nos avisar quando estamos andando fora do caminho. Então esse sentimento não é seu inimigo. Muito pelo contrário, ele é seu amigo. Tudo bem?
Bem, mas como é formada essa tal de consciência responsável por nos dar esse sentimento de culpa? Olha, nós já nascemos com algumas características comportamentais herdadas dos nossos pais. Tá? Quem nega isso, nega a presença do pecado original na raça humana, por exemplo. Tá? E não é nossa intenção negar isso. O apóstolo Paulo também nos lembra, lá em Romanos, no capítulo 2, que o homem também já nasce com uma espécie de senso de lei, um senso de lei gravado no seu coração. Então, é certo que já nascemos com alguma coisa impressa, né? Digamos assim, na nossa própria natureza. Após o nascimento, então, já herdamos essas características, e aí vem as nossas primeiras experiências de vida. Experiência familiar, experiência dos relacionamentos sociais variados, enfim. O homem, então, acumula conhecimentos, convicções, impressões, valores, pressupostos, e tudo isso vai participar do processo de formação da consciência. A consciência, então, ela já nasce com algumas características, que chamamos de características inatas, né? Kant diria a priori, né? E somando-se a isso, vai se formando e amadurecendo ao longo das nossas experiências de vida. Biblicamente falando, a consciência poderá ter dois aspectos bem simples. Um aspecto saudável ou um aspecto doentio. A consciência será saudável caso ela alinhe-se aos valores divinos, ou vai ser doentia e extremamente corrupta caso ela seja entregue à sua própria natureza, à sua própria paixão carnal, né? Como diria o apóstolo Paulo, né? A sua própria tendência, a sua tendência natural. E além disso, ela vai ser alimentada pelos valores, a revelia da santidade de Deus. Olha como o apóstolo Paulo entendia essa questão. Lá em Atos, no capítulo 24, versículo 16, ele vai proferir um discurso e ele vai dizer assim: por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Né? Consciência pura. Então, o apóstolo Paulo, ele discursa sobre essa consciência e ele fala, né, às vezes ele fala do esforço dele por uma consciência pura e válida, né, diante do Senhor. Ele vai até chegar a dizer que ele esmurra o seu próprio corpo. Né, isso está lá em Coríntios. Né, para manter-se alinhado aos valores de Deus. Então ele sabe que para ter uma consciência saudável, ele precisa lavar ela com a palavra de Deus e se esforçar para que a sua consciência não esteja de acordo com a sua tendência natural, mas esteja de acordo com a palavra de Deus. Ele sabe que ele deve inundar a sua consciência com as Escrituras para que as suas convicções, né, se alinhem com a vontade do Senhor. Assim, né, ele passa a ter então não mais a sua própria mente, mas a mente de Cristo. E aí o seu juiz interno, a sua consciência, vai alertar ele sobre as suas próprias ações. E o parâmetro que ela vai usar para fazer esse julgamento é a palavra de Deus, não de qualquer outro tipo de valor ou conhecimento. Entendeu? Então, com uma consciência saudável, moldada pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus, você pensa, né, ou pratica um ato pecaminoso e a sua consciência vai emitir um alerta de reprovação. Né? Normalmente esse alerta é um sentimento de contrição pelo próprio pecado. Com uma consciência saudável, você pensa ou pratica um ato santo e ela então emite um alerta não mais de contrição, mas de aprovação. E normalmente esse alerta é um sentimento de regozijo e alegria. Por exemplo, vamos imaginar um homem santo, tá? Com uma consciência saudável. Aí, certo dia, alguns segundos antes dele sair do escritório, né, após um longo dia de trabalho, um colega dele faz uma pergunta boba para ele e ele dá uma resposta bem grosseira. Tá? Não é difícil de imaginar esse homem voltando para casa, pensando no que aconteceu e não vendo a hora de poder ter oportunidade de reencontrar esse amigo novamente para poder pedir desculpa. Né? A consciência desse homem o culpava, ele incomodava, dizendo que o que ele fez não tinha sido nada correto e nada bom. Né? O sentimento desse homem é de contrição, é de tristeza, não é um sentimento agradável. E uma consciência doente, como é que ela funcionaria?
Bem, uma consciência doente, moldada não pela palavra de Deus, mas pelos ensinamentos do mundo, você pensa ou pratica um ato pecaminoso e a sua consciência não emite alerta nenhum. Ou até mesmo, em alguns casos, ela emite um alerta contrário, né? Ou seja, você peca e ela emite um sinal de regozijo e de alegria. Ou então, com essa mesma consciência doente, você até pratica um ato santo, mas ela, ao invés de transmitir alegria, ela emite um alerta de reprovação ou de repulsa. Entendeu? Então ela é doente, você pratica um ato santo, um ato bom, mas ela reprova, ou te dá um sentimento até de repulsa. John MacArthur ele tem um livro chamado Sociedade Sem Pecado. Esse livro é maravilhoso. E lá ele ensina que a consciência é um sistema de alarme da alma que, aí eu vou repetir as palavras dele, abre aspas, quando a violamos, ela nos condena, desencadeando sentimentos de vergonha, angústia, remorso, consternação, ansiedade, desgraça ou até medo. Quando atendemos seu pedido, sentimos alegria, calma, bem-estar e gozo. Bem, a consciência, ela pede que façamos o que achamos estar correto e nos impede de praticar o que cremos, né, está errado. Qual o problema de tudo isso? O problema é que quando a consciência está doente, ela pede, né, o pedido dela é aquilo que não agrada a Deus. Vamos imaginar agora 3 homens. Tá? O primeiro se chama Manuel. Né? Os seus amigos lhe chamam de Mané. O Mané, ele adora paquerar diversas mulheres. Ele é até famoso, ele é conhecido, né, no seu grupo de amigos por isso. O segundo homem chama-se João. Né? Seus amigos chamam ele de João Espertalhão. O João, ele é muito hábil em roubar as pessoas. Ele está sempre planejando armadilha, golpe, né? E ele também é famoso, ele é conhecido por isso. E o terceiro homem se chama Pedro. Seus amigos lhe chamam ele de crente. E o costume dele é bem simples. Ele gosta de estudar as escrituras e gosta também de participar dos cultos ao Senhor lá na sua igreja. Tá? Digamos que esses 3 homens eles tenham aprendido com o mundo, né, que Deus quer que nós sejamos felizes. O que faria então um Mané feliz? A resposta é simples. Mulheres. Muitas mulheres. O que faria o João feliz? Se dar bem, né? E o que faria Pedro feliz? Louvar o Senhor. Você notou alguma coisa de estranho na vida do Mané e do João? Agora vamos imaginar como é que opera a consciência de cada um. Bem, o Mané, ele sempre se justifica, né, dizendo que, afinal de contas, Deus é amor. E o João? O João também sempre se justifica, dizendo que Deus quer que ele tenha vida e vida em abundância. Portanto, para ele, Deus quer presentear ele com toda a sorte de dádivas que ele recebe como fruto dos seus golpes. A consciência de cada um não culpa eles. Eles estão tranquilos. A consciência deles aprova os atos dele. Ambos estão, né, o João e o Mané, ambos estão com a sensação de alívio interno. Né? E o vício, né, ele sempre tem esse caminho. Ele começa no eu quero, aí então você toma uma obsessão por ele, por esse querer, e acaba fazendo dele uma necessidade, transforma isso em um hábito. Então, e nesse processo você cauteriza a sua consciência, que se ela alguma vez o acusava, depois ela passa a não acusar mais. E aí vem a sensação de alívio, primeiramente, e depois até uma sensação de prazer. Então, muito cuidado, né, quando você escuta as pessoas dizendo que Deus quer que você seja feliz, porque isso não é verdade. Tá? Não é verdade por um motivo muito simples. Nem sempre o que nos faz feliz é agradável ao Senhor. O que Deus deseja é que nós sejamos santos. Né? Sejam santos como eu sou santo. Pedro vai falar lá na sua epístola. Bem, a boa nova é que somente com fé em Cristo é possível ser santo. E conhecer a verdadeira alegria através de Jesus Cristo é a única forma de você ter definitivamente essa alegria e esse sentimento que a gente
a princípio procura e busca, né? É por intermédio da santidade e do convívio, do amor e da união com Cristo. Enfim, nota. Nem sempre quando a sua consciência não te acusa, é sinal que você está fazendo o que é certo diante de Deus. Tá? E nem sempre quando a sua consciência te culpa, é sinal de que você está fazendo a coisa errada. Tá bom? E às vezes a gente afronta tanto a nossa consciência que ela fica cauterizada. O resultado é que de tanto ela ser afrontada, ela acaba não se importando mais com o pecado ou até se alegrando dele. Né? Ela começa te avisando, tentando nos trazer um sentimento de incômodo, mas nós a calamos à força. Né? E fazemos isso seguidas vezes, até que ela não se importa mais e acaba ficando quieta. O John MacArthur ele traz um exemplo bem claro sobre isso lá no livro dele. Ele conta uma história de um certo avião que caiu lá na Espanha. E aí, os técnicos, né, que estudaram lá a caixa preta desse avião, eles chegaram a uma misteriosa descoberta. Alguns minutos antes do choque, né, do impacto, tinha uma voz gravada, né, aguda e sintetizada, essa tipo eletrônica, né, e ela vinha do sistema de alarme autônomo do avião. E ela repetia em inglês o seguinte: levante, levante, né, como que dando uma ordem para o piloto levantar o avião. E o piloto, evidentemente julgando que o equipamento estivesse com defeito, ele brincando respondeu o alarme dizendo assim: cala a boca, gringo. E ficou gravado lá na caixa preta. E aí ele falou: cala a boca, gringo, e desligou o alarme. Minutos depois a aeronave bateu na encosta de uma montanha e todo mundo que estava a bordo morreu. E esse é um ótimo exemplo para descrever a consciência, né, o alarme da alma, e quando ela é desligada, ela é silenciada. E o apóstolo Paulo, ele sabe que a sua consciência poderia ser cauterizada pelo excesso de afronta a ela, né, a ponto de não se importar mais com o pecado, ou até se alegrar com ele. Mas, em contrapartida, caso ela seja formada pelo poder do Espírito Santo, à luz das Escrituras, com os conceitos da Escritura, a consciência estaria sempre pura diante de Deus e diante dos homens também. É exatamente isso que ele fala lá em Atos 24. Vocês notaram como hoje em dia sempre vão ensinar você a transferir a sua culpa para qualquer outro que não seja você? Isso coloca no lixo qualquer chance de tornar a sua consciência pura diante de Deus. Sempre vão ensinar você a anular ou silenciar a sua consciência, né? E a não ser tão severo consigo mesmo. Vão fazer você acreditar que a verdadeira culpa por seus atos e pelo seu mau comportamento está na sociedade que te oprime e não lhe dá oportunidade, né, para as pessoas que te machucaram na infância, ou que seus pecados são causados por problemas orgânicos, né, não morais, por problemas químicos, desordens químicas, né, ou a culpa é do pai, é da mãe, do trabalho, do chefe, do marido, do álcool, das drogas, enfim, a culpa nunca é sua. Esse é o tema do livro dele, né? A sociedade não tem culpa, a sociedade não tem pecado. Sem culpa, sem pecado. Bem, agora vamos, enfim, para o conceito de sentimentos e emoções. A começar pelas emoções. Agora, muito importante, tá? Eu vou usar uma conceituação de emoções e sentimentos que talvez seja diferente daquilo que você está acostumado e a maneira como você está acostumado a usar essas palavras. Tá? Mas essa conceituação que eu vou apresentar me parece que são muito úteis para o que eu vou explicar posteriormente, né? O processo que acontece na nossa mente. Toda essa nomenclatura que eu vou usar eu não tirei da minha cabeça não, tá? Eu tirei de um médico neurologista e neurocientista português chamado Antônio Damasio. Ele trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas. Ele é professor de neurociência lá da Universidade do Sul da Califórnia e escreveu um livro sobre isso chamado O Erro de Descartes. É importante dizer que essa conceituação ela é didática e não é a forma como nossos tradutores bíblicos, por exemplo, vão empregar os termos sentimentos e emoções. Não é a forma como está descrito na Bíblia sobre essas conceituações. Tá? Damasio ele é inclusive um ateu e não tem qualquer comprometimento com a verdade das Escrituras. No entanto, o estudo dele, do meu ponto de vista, só mostra o quanto o estudo da neurociência atual explica em maiores detalhes o processo do comportamento humano que está estampado nas páginas bíblicas. Obviamente ele não sabe disso
e usa, né, esse e outros termos para descrever o comportamento humano. Mas, enfim. Uma outra fonte de estudo que eu estou usando é um compêndio de neurociência chamado Princípios de Neurociências, né, que é talvez a principal publicação de meta-análise sobre esse assunto. Né? Essa obra é mais técnica, mas me serviu de guia, até para poder dar o nome certo aos bois, né? E cobrir a minha lacuna sobre assuntos que eu não tenho domínio e nem tenho a pretensão de dominar com profundidade. Tá bom? Bem, feitas essas considerações, vamos ao que interessa. O que seriam, então, emoções e sentimentos para a neurociência? Bem, em primeiro lugar, as emoções não são aquilo que sentimos, propriamente dito. Tá? Emoções seriam programas de ação desencadeados pelo cérebro diante de eventos reais ou imaginários. Tá? Eu gosto muito dessa definição, né? E desse termo programas de ação, porque de fato ele representa uma espécie de software, né? Um software, né, obviamente digital, com informações previamente gravadas, né, e que são desencadeadas em atividades diferentes e simultâneas. As emoções iniciam o seu programa, né, da seguinte maneira. Todos os eventos que nós presenciamos ou imaginamos são processados e depois detectados por áreas específicas do cérebro, como por exemplo o sistema límbico e a amígdala. Eles iniciam então uma série de ações no nosso organismo. Então, quando eles captam, interpretam esses eventos, eles iniciam programas de ação no nosso organismo. Então, quando, por exemplo, um determinado evento é captado pelos nossos órgãos sensoriais, né, ele é interpretado, captado pelo esse sistema límbico que promove essas atividades que vão afetar diversas partes do nosso organismo. Ou seja, a forma como mentalmente interpretamos os eventos que estão na nossa frente, né, em representações adquiridas conforme a nossa própria visão sobre o mundo e a vida, elas vão, digamos assim, apertar o botão para desencadeamento de processos do sistema nervoso autônomo, como, por exemplo, contratura muscular, contratura facial, atividade endócrina. Essas alterações orgânicas é que nós vamos chamar de emoções. Tá? Depois disso, o ciclo continua e o passo seguinte é a percepção dessas alterações orgânicas. Essa sensação, essa percepção, é a sensação das emoções, tá bom? Então, depois que a sua mente origina diversas alterações no seu organismo, é que você sente as próprias reações emocionais. E nisso que você sente é o que nós chamamos de sentimentos, de medo, de angústia, de ansiedade, de dor. Por exemplo, na sua frente tem um tigre gigante, salivando, com dentes enormes, garras imensas, afiadas, e ele está correndo na sua direção. Você vê ele, aquela imagem codificada corre pelas vias visuais até o seu cérebro, que interpreta tudo aquilo que vê. Ora, né, temos um tigre correndo na minha direção. Então, o seu cérebro interpreta essa situação de uma forma talvez inata, ou o que acontece com o adulto, né, de uma forma inata, acrescida com a experiência de vida e a maneira de enxergar o mundo. Então, qual seria a informação processada sobre aquilo que você viu? Bem, perigo. Né? E perigo de vida. Nota que eu estou descrevendo detalhadamente, mas isso ocorre em frações de segundos. Né? A sua percepção é de que isso ocorre automaticamente. Né? Então, o que vai acontecer? Seu coração dispara, a respiração fica acelerada, a boca fica seca, seus olhos ficam esbugalhados em sinal de alerta, né? Ocorre contração e estreitamento dos vasos sanguíneos e você fica pálido. As suas mãos começam a suar, o que a gente chama de suar frio, né? Vem aquele frio na barriga, né? Porque seu sangue sai das suas vísceras e vai para os músculos mais importantes naquele momento, né? Braços ou pernas, por exemplo. Né? Porque, afinal de contas, diante de um tigre,
mas vale correr ou lutar do que fazer a digestão, né? E assim você também acaba sentindo essas diversas alterações no seu corpo. E essa sensação não agradável é uma sensação que damos o nome de medo. Então nota, por que seu cérebro desencadeou todo esse processo? Porque você já tinha uma informação previamente gravada no seu coração, no cerne da sua mente. Você tinha a informação de que tigres colocam sua vida em risco e tigres grandes, com dentes e garras afiadas, correndo na sua direção, colocam sua vida em risco muito mais. Então, e a outra informação previamente gravada no seu coração também, há outro pressuposto ali, é de que você tem medo da morte e você precisa então se manter vivo. Logo, você precisa ter medo dos tigres e precisa ter pavor dos tigres que correm na sua direção. Percebeu? Então, toda essa alteração orgânica que ocorre em você é desencadeada sem você ter consciência plena disso e, importante, sem ter o menor controle consciente disso. Isso é a emoção. Quando seu corpo e sua mente percebem essas alterações, com a sua clareza de consciência, isso é o sentimento. Nesse sentido, então, sentimento é sentir as emoções. Ficou claro? Eu espero que sim. Tá? Agora a ideia é colocar tudo isso num desenho, juntar tudo num processo único e tentar responder o que eu considero uma das perguntas fundamentais da nossa existência, né? Ok, tudo bem. Mas, então, como ter controle das nossas emoções? Ou como conseguir ter emoções santas? Somente emoções santas. Será que é possível? Na próxima aula, a gente vai juntar tudo isso que foi passado em exemplos, né, diferentes e desenhando passo a passo para que a gente possa entender direitinho esse processo. Tá bom? Até lá!